Um trauma que pode durar a vida toda. Crianças vítimas de violência sexual nem sempre conseguem superar a agressão. E os números de denúncias não param de crescer. Este ano, em Minas Gerais, já foram mais de 400. As denúncias de abusos sexuais contra crianças no Conselho Tutelar de Uberlândia são cada vez mais frequentes. Foram 36 de janeiro até agora. Os números também mostram que as denúncias têm aumentado a cada ano em Minas Gerais. Em 2007, o Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, registrou 2.287 ligações. No ano seguinte, foram 2.530. E de janeiro até agora já foram 446 denúncias. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, o conselheiro tutelar Marcos José da Silva, de 33 anos, foi preso suspeito de abuso sexual de menores que viviam em situação de risco e recebiam assistência do conselho. A mãe de uma delas conta como o conselheiro agia. Pegava os adolescentes, entre 6 e 7 adolescentes, e levava para a casa dele, drogava os adolescentes, dava bebida alcoólica e depois disso mantinha relações sexuais com eles. No Código Penal brasileiro não existe o crime de nome pedofilia. As consequências do comportamento de um pedófilo é que são consideradas crime. Atentado violento ao pudor, estupro, crimes considerados hediondos que prevêem pena de 6 meses a 10 anos de prisão. Em muitos casos, o agressor está dentro de casa. E as consequências psicológicas das vítimas podem ser irreparáveis. Dificuldades na construção da autoestima, né? Essa pessoa se tornar uma pessoa insegura. Dificuldades em relação à sexualidade. O pedófilo, em 25 a 30% dos casos, foi abusado na infância. Então, ele mantém esse ritmo, ele replica esse ritmo na idade adulta. Uma arma foi encontrada hoje dentro da sala de aula de uma escola estadual em Uberlândia. 2 alunos foram detidos. Segundo a Polícia Militar, a arma pertence a um adolescente de 16 anos. Ele tinha conseguido essa arma há mais ou menos 1 ano atrás. E, segundo ele, no intuito de fazer o comércio dessa arma, a trouxe hoje para a escola. O estudante teria levado a arma para a escola e pedido para o colega de 14 anos guardar na bolsa. Alguém viu e avisou a direção da escola. Eu recebi uma denúncia, anônima do aluno, falando que esses 2 qualificados tinham um negócio estranho na bolsa. Aí eu fui averiguar e a gente encontrou essa arma. O pai do adolescente de 14 anos que guardava a arma estava abalado com o comportamento do filho. Surpreso, estou passando mal nas condições, não estou dando conta nem de conversar direito. Melhor eu tento fazer, mas infelizmente isso teve que acontecer. A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Mineiro de Agropecuária fazem operação nas rodovias do Centro-Oeste para combater o transporte inadequado de alimentos e animais. Na BR-262 foram apreendidos 400 quilos de toucinho de porco. Na parte da tarde, os fiscais apreenderam 300 quilos de queijo tipo ricota sem o selo de inspeção sanitária. A carga era transportada do Rio Paranaíba para Belo Horizonte. Toda a mercadoria apreendida foi levada para o aterro sanitário de Bom Despacho e será destruída. E um motorista foi multado por transportar um bezerro sem a documentação necessária. Além do condutor, o proprietário será multado. Ninguém foi preso. Divulgada hoje em Uberlândia a sentença de uma quadrilha presa na Operação Serpente Negra em junho do ano passado. Os bandidos faziam parte de um grupo especializado em roubos e receptações de carga. Os 8 presos foram condenados por formação de quadrilha. 2 deles também foram condenados por receptação e os outros 4 por roubo qualificado. A pena máxima chegou a 19 anos e 8 meses de prisão. Gutenberg Moreira Pires e Adalberto Aldivino de Prado, que faziam parte da quadrilha, estão foragidos. Eles agiam em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Brasília. Nem mesmo a crise financeira atingiu alguns setores. Alguns continuam contratando. Em fevereiro foram gerados mais de 800 empregos na região. Há 3 meses, Anderson saiu da informalidade. Foi um dos 4 contratados no início do ano por uma cooperativa de produtores rurais. Melhorou, né? Porque ter sinal melhor, né? Nós vamos continuar investindo, vamos continuar acreditando e crescendo. Em
Em fevereiro, foram gerados 9.200 empregos com carteira assinada no país, 0,03% a mais que no mês anterior. Nossa região está dentro da média. Em relação ao ano passado, o crescimento foi ainda maior. Consegui uma vaga para cozinheira. Em fevereiro de 2008, foram 535 contratações em Uberlândia. Este ano, 869. Em Uberaba, 136 demissões em fevereiro do ano passado. Em 2009, 130 contratações. Em Patos de Minas, contra as mais de 200 demissões em 2008, 13 contratações este ano. Produtos de bens de consumo não duráveis e também setores de serviço. Então, como esses setores ainda estão aquecidos, né, e não sentiram esses impactos referente à questão da economia global, então eles demandam ainda serviços, demandam pessoas para trabalharem. Wellington ficou desempregado por apenas um mês. Diz que não teve dificuldades para encontrar uma nova colocação no mercado, mas sabe que é preciso persistência. A pessoa não pode, né, desistir e atrás de procurar sua profissão, sua oportunidade. Foi o que eu fiz, né? Divulgado agora à tarde o gabarito oficial do concurso público da Prefeitura de Uberlândia, realizado no dia 15 de fevereiro. Mais de 45 mil pessoas fizeram as provas e a estimativa da Secretaria de Administração é que a demanda do município hoje é de 2.500 profissionais. Você pode acessar em nosso portal megaminas.com o link para o gabarito. 1.200.000 pessoas receberão em abril uma restituição de valores descontados a mais na folha de dezembro. A divulgação foi feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Serão devolvidos mais de 40 milhões de reais. Medo e destruição hoje em Tupaciguara. Um temporal derrubou árvores e inundou casas. Foi a segunda chuva forte este mês na cidade. Foram pouco mais de 20 minutos de chuva e o vento forte deixou um rastro de destruição por toda a cidade. Mais de 40 árvores caídas, galhos espalhados por ruas, praças. Débora estava sozinha em casa quando a árvore atingiu o telhado da garagem. Quando você vê o telhado no chão, você assusta bastante. Dona Marley relatou momentos de pânico. A árvore plantada há 30 anos não suportou a força do vento. Eu pensei que a casa estava caindo, quando eu voltei a árvore tinha caído. A enxurrada levou o calçamento de algumas ruas e invadiu casas. Eu levei o maior susto do mundo e a água invadindo assim, ó. Peguei as cadeiras, né? Foi sungando o sofá e eu ajudando ele. Dezenas de residências ficaram sem luz. Os padrões de energia caíram. Foi a segunda chuva forte registrada em Tupaciguara em menos de um mês. No último dia 6, mais de 40 casas ficaram destelhadas, árvores caíram. O município gastou cerca de R$180 mil para reparar os estragos. Diante desta nova chuva, vai ser preciso acionar a Defesa Civil do Estado. A gente tem um prazo de 12 horas a partir do evento para acionar. Eu já estou preparando um relatório para enviar para eles. O risco de temporais e ventos fortes continua nesta terça. Depois, as chuvas devem seguir constantes, mas com moderada intensidade em várias áreas do estado. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em Minas. Nesta terça-feira, o tempo fica nublado com pancadas de chuva em todas as regiões mineiras. Possibilidade de chuva forte no sul, leste e zona da mata. Veja como deve ficar a temperatura em algumas cidades. Em João Pinheiro e Abadia dos Dourados e Grupiara, a temperatura chega a 25 graus. 24 graus em Uberlândia e Indianópolis. A penúltima rodada do Campeonato Mineiro foi decisiva para os clubes da região. O Guarani de Divinópolis já está rebaixado para a segunda divisão. Uberlândia luta por uma vaga na próxima fase e Uberaba conquistou a dele no fim de semana. Na reapresentação do Uberaba, a alegria de classificado. O time vai para a última rodada pensando em melhorar o posicionamento na tabela e, quem sabe, ter vantagem no mata-mata. O Uberaba vem bem, vem numa regularidade boa, né? Vem fazendo bons jogos, então nos deixa muito feliz, muito contente. Uberlândia e Ituiutaba se enfrentaram no Parque do Sabiá e deu empate, 1-1. O time do Pontal já está garantido entre os 4 melhores da primeira fase, tem 20 pontos. Já o Uberlândia é o 8º, tem 12 pontos.
Até aqui tem a última vaga nas mãos, mas tem que ficar atento ao Tupi. Com o mesmo número de pontos, a decisão vai para o confronto direto. É jogo difícil, né? Decisão fora de casa, um jogo complicado, mas que vamos lutar para conseguir trazer a classificação. E lá embaixo na tabela, com apenas 2 pontos, o Guarani, primeiro rebaixado. Ninguém queria que chegasse nessa situação, ninguém queria que o Guarani fosse rebaixado, ainda mais pela grandeza que tem aqui o Guarani, né? Uma campanha histórica, mas no sentido negativo. Em 2010, a equipe de Divinópolis volta ao módulo 2 do Campeonato Mineiro após 7 temporadas na elite. Agora é aceitar o momento e pensar no futuro. A toalha já foi jogada e os próximos passos precisam ser diferentes. Todos aqui do Guarani lutou até o final. Infelizmente, aconteceu o que acontece sempre no futebol. O resultado não veio e aconteceu que a gente, infelizmente, deu essa tristeza pro pessoal do Guarani. O MGTV segunda edição termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite para você e até amanhã.